Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas já me ouviram falar, outros ainda não. Então, quem já me ouviu falar, quem me ouviu pregar, vai rever. E quem nunca ouviu, vai ouvir a primeira vez, vai aprender. E quem já ouviu, é bom rever esse assunto sempre, porque nós vamos sair do escopo teológico da fé e vamos entrar nas jornadas da fé. E vamos meditar sobre as jornadas da fé. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau! Estamos aqui diante do primeiro relato do que alguns estudiosos vão chamar da galeria dos heróis da fé, se assim podemos dizer, que seria uma galeria ou um apêndio da forma bíblica do que seria os heróis bíblicos da fé, ou homens que obtiveram, conforme o verso 2, testemunho pela sua fé, ou que obtiveram testemunho não só pelas suas obras, mas obras de fé, como eu vim explicando esses dias, a diferença de uma obra carnal para uma obra da fé, que uma obra da carne pode até ser uma boa obra, mas ela não vai agradar a Deus, ela pode agradar homens, pode dar cesta básica para o mundo inteiro e é uma boa obra, sim ou não? Mas se ela não for uma obra de fé, ela não vai deixar de agradar só homens e as pessoas. Ela precisa ser uma obra de fé para agradar a Deus. Senão, ela é só uma boa ação social. Começamos aqui a olhar para todo esse apêndio de homens que formam, então, os homens que testemunham para Deus e para o escritor aos Hebreus aqui, os heróis da fé, biblicamente, principalmente aqui no caso, os heróis do Antigo Testamento. E ele vai listar alguns. E o interessante é que, como eu venho dizendo todos os dias, o escritor aos Hebreus gasta 3 versos para explicar teologicamente a fé, e ele vai gastar muitos textos explicando de uma forma mais palpável o que é a jornada da fé. Ele começa a falar de testemunhos de fé. E ontem eu falei um pouco sobre isso, né? A arca do testemunho, a fé que testemunha, a fé que te faz se tornar um testemunho, a fé que te faz deixar de ser somente alguém que tem pensamentos positivos e começa a ser um portal de revelação. Então, o escritor aos Hebreus, ele gasta ali esses 3 primeiros versos teologando, e ele entra de cabeça agora no que nós vamos entrar. E a pergunta que eu começo é: por que ele gasta tão pouco com a teologia e gasta muito com testemunhos? Sabe por quê? Porque a fé, ela não deve de ser teologada. A fé, ela não pode ser uma teoria. A fé precisa ser um estilo de vida. A fé precisa ser uma jornada. A fé que não é uma jornada, a fé que não te provoca uma jornada, só é pensamento positivo. E o que eu conheço como pastor de pessoas que só têm pensamentos positivos dentro da igreja, ou que têm convicções e não fé. Eu conheço um monte de pessoas que estão na igreja, que dizem ter fé,
Mas as suas convicções estão baseadas nas suas orfandades, nos seus medos, nos seus desejos de melhora, nas suas... Eu conheço pessoas que vão para a igreja e tudo que elas querem é só uma família. Então, qualquer frustração que elas têm com qualquer pessoa, a sua fé vai embora. Eu conheço pessoas que vão para buscar uma melhora. Então, quando não melhora, vão-se embora. Por quê? Porque elas estão buscando algo que é natural. A fé que te provoca uma jornada, ela é fundamentada em Jesus e ela é inabalável. Porque quem acha Jesus, acha uma rocha. E não se pode mover uma rocha. É uma rocha inabalável. Jesus é a rocha inabalável. Ou seja, que não se pode abalar. Quem firma sua fé nessa rocha está firmado para sempre. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quem acha essa rocha firmou a sua fé para sempre. Acabou. Pode acontecer o que acontecer. Ele firmou a sua fé em algo que não se pode abalar. Ok? Então, uma jornada é não é um lance. O problema é que isso também parte de culpa dos preletores, dos pastores e até de nós que estamos aqui. Muitas das vezes eu falo de nós porque foi me dado também o encargo de ensino, de palavra, de pregar, de ativar a fé, e faço isso todas as manhãs com vocês. Muitas das vezes nós provocamos uma fé muito imediatista. E ela faz, e isso, não é que isso seja errado, tá bom? Presta atenção no que eu estou falando. Não é que isso seja errado, porque há uma face da fé que é imediatista. Sabe aquela fé? Faça porque Deus vai fazer, e você vai e acontece mesmo? Porque há momentos que Deus quer provocar uma fé que vai gerar algo imediato. Mas a fé que forma heróis é uma fé para a jornada. O problema é que a igreja se vicia na fé momentânea, que é necessária às vezes. E pior, se vicia em viver uma fé momentânea. E acha que a vida cristã se baseia numa fé momentânea. E aí, o que ela vive? Ela vive pautada em cultos que provocam uma fé momentânea. Ela busca, na hora da oferta, uma fé momentânea. Na oração da igreja, ela pede coisas momentâneas. Ela, automaticamente, o nosso subconsciente e o nosso querer espiritual se converte para as coisas momentâneas. E volto a dizer, não é que é errado, mas se torna errado. Consegue entender? Tá claro o que eu estou falando? Não é que é errado, mas se torna. Porque aí a minha fé começa a se tornar ela começa a ficar pautada em coisas momentâneas. Então, Alex, em vez de eu viver algo baseado na jornada e quando necessário, e quando se fizer necessário os momentos, eu provoco a fé momentânea, eu vivo uma fé momentânea e nunca foco na jornada. Então, é tipo as pessoas que estão na campanha segunda, na campanha da quinta, na campanha do domingo, na campanha da terça, na campanha das 7 voltas, na campanha do óleo ungido, na campanha da bênção da terça, na campanha da bênção da... Conhece alguém assim? E aí, dá 7 voltas no muro, o muro cai, e pior, acontece um milagre. Só que aí, como não provoca a jornada, nem terminou um momento, já precisa de outro momento. Deus não quer que você viva momentos. Deus quer que você viva uma jornada. A tua fé precisa crescer. A fé menina, se assim posso dar uma nomenclatura, e eu gostaria muito que você pegasse isso no espírito, porque
Eu estou sentindo inspiração do Espírito Santo para estar ensinando vocês nessa manhã. Eu estou suando aqui, estou queimando e não é de calor. A feminina, ela necessita de algumas coisas. Ela necessita de impulsos, ela necessita de terceiros, anotando aí, impulsos, ela necessita de terceiros e ela necessita de constância, ela tem que acontecer a todo tempo. Vou te explicar por que eu falo a feminina. A Bíblia diz que o herdeiro, quanto menino, nada se difere de escravo. Vamos lá. A minha mãe está com a Antonella no colo. A Antonella come a hora que quer? Não, eles não sabem comer. Então, eles necessitam de um terceiro toda hora. Eles necessitam de estímulo toda hora. E eles necessitam que alguém prepare as coisas toda hora. Infelizmente, a feminina precisa de um pastor, de um líder, de alguém toda hora. Precisa de que alguém prepare as coisas toda hora. E precisa que a todo momento alguma coisa seja feita. Então, é necessário. E as igrejas que entendem isso, fazem isso com maestria. Então, eu conheço igrejas que só vivem assim, de campanha em campanha, de fé em fé. E as pessoas que estão ali vão para o céu, estão salvas, é lindo, mas nunca vão ser ruiós da fé. O que é um ruiós? Ruiós é a palavra para filhos maduros. Tecnon são filhos imaturos que necessitam ali, o herdeiro quanto menino, ali, menina é tecnon. Filhos maduros é ruiós. Então, quando você é um tecnon da fé, você precisa de tutores. Você precisa de provocação. Você precisa que um pastor fique te desafiando para você ser fiel ao teu dízimo. Você precisa de um pastor ficar te desafiando para você ir no culto. Você precisa de alguém te desafiar para você cumprir coisas básicas da fé. Cara, tem gente que precisa aprender a cumprir regras básicas. Tem gente tão imaturo, que ele precisa aprender para parar de pecar. Cara, ó, sexo fora do casamento é pecado. Ai, pastor, mas eu não consigo. Mas tem que provocar a fé dele para ele conseguir casar, para ele conseguir parar de beber, para ele conseguir parar de usar droga. Esse é o nível 1. Aí vai para a igreja, aí tem que provocar a fé para ficar na igreja. Você consegue entender que esses níveis são níveis rasos. E se você está aqui, está na hora de evoluir. Está na hora de fazer a tua fé subir de nível. Porque há níveis maiores, eu posso te garantir. Chega uma hora que o teu problema não é pecado mais não, querido. O teu problema se torna princípios, o teu problema se torna principados, o teu problema se torna potestades. Aí é outras conversas. O meu desejo é que, eu não sei quanto tempo nós iremos falar da fé, mas que de alguma forma nessas manhãs você amadureça. E que não seja só lives para te dar, como eu estou falando aqui, alimentozinho para que você, que legal, achei linda essa live. Mas que de alguma forma comece a amadurecê-los para uma jornada na fé. Porque homens que evoluem na fé crescem. E não tem problema de você ser pequeno. Quem aqui que não foi pequeno? Eu dei 7 voltas, eu derrubei a muralha, eu joguei pedra em gigante, passei óleo ungido, até bebi óleo ungido. Eu fiz tudo isso. Eu acho isso fantástico. Eu não estou criticando isso. Repito, eu acho isso fantástico. E tem que ser feito, e fato. E se dirigir uma igreja, farei cultos que terão esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque na igreja tem meninos, tem maduros e tem ancião de dias. Então você faz culto para meninos, reunião para maduros e faz mesas de sabedoria. Um pastor sábio faz esse tipo de coisa. Agora, aqui, eu não estou para discutir igreja, porque nem são... Aqui tem um outro pastor, mas não são pastores. Eu só estou aqui para dar um panorama
do que é a fé, e do que é uma jornada de fé, e do que é a diferença de estatura de fé, e do porquê nós devemos amadurecer em fé. Porque há níveis de fé que você só vai alcançar quando amadurecer. E, pastor, o que eu faço para amadurecer? O que uma criança faz. Chega uma hora que você tem que parar de pedir para tua mãe e vai lá, você mesmo pega e faz. Chega uma hora que você vai parar de depender da fé do teu pastor e começar a depender da tua. Chega uma hora que você vai ter que parar de depender dos outros e começar a depender de você. Chega uma hora que você vai ter que aprender a lidar com os teus próprios desafios e parar de culpar os outros. Chega uma hora que os teus desafios vão te impulsionar para uma jornada e em que você vai lidar com os desafios daquela jornada. Bom, eu disse que alguns já teriam ouvido eu falar sobre isso, mas eu mudo. Ninguém ouviu falar sobre isso. Porque eu estou falando de primeira mão sobre esse assunto. Então, quando o escritor começa a falar dos heróis da fé, ele vai começar a falar agora de jornadas, de homens que se lançaram e deixaram tudo, entregaram tudo e construíram tudo. Bom, nós vamos ver nas próximas lives agora a cada herói um ensino profundo. A cada personagem algo muito profundo. Algo muito profundo. E eu achei que nós íamos conseguir falar de Abel hoje. Mas nós vamos ter que falar amanhã. Porque se eu começar, tem 10 minutos, eu não vou conseguir falar. Porque é muito assunto. Amanhã eu vou falar de um assunto que quem já ouviu sabe. A fé de demônios. Esse assunto é quente. Tem gente que tem fé de demônios. E amanhã você vai aprender sobre isso. Voltando a esse assunto, então, para não sair daqui, falar mais um pouco, já que temos um pouco de tempo ainda. Toda vez que Deus te provocar a algo, saiba que Deus está te provocando ao crescimento. E eu te garanto, toda vez que você parar de terceirizar a tua fé, você vai crescer. E toda vez que você, em vez de você terceirizar, porque toda vez que você terceiriza a tua fé, e o que seria terceirizar a tua fé? Sabe quando você tem um problema e aí você fica para os outros resolver? Você liga para Deus, todo mundo, e não que seja errado, você pode pedir intercessão para os teus líderes, para as pessoas, mas eu estou falando de casos que vocês entendem o que eu estou falando. Pô, tem pessoas que pedem oração por nada, por coisas da vida, você precisa resolver. Então, quando você terceiriza a batalha, você também reparte e terceiriza os despojos. Guarda esse código. Guarda essa chave. Guarda isso aí que você quer dar o nome. Dê o nome que você quiser. Que tá na moda falar chave, código. Eu falo, que é o jeito que você entende. Toda vez que você terceirizar o gigante, o despojo não será só teu. Toda vez que um gigante é terceirizado, quem vence o gigante pelos princípios do reino tem direito aos despojos que ele carrega. A Bíblia diz que quem despojava os inimigos tinha direito aos despojos dele. O que são os despojos, pastor? Não sou tão bom de Bíblia, não estudei ainda. Despojos são tudo aquilo que o inimigo carregava. Eu enfrentava o Alex numa batalha, eu derrubava o reino do Alex, então eu tinha direito ao ouro do Alex, o gado do Alex, as terras do Alex. Então eu vinha com tudo aquilo e eu fazia o que eu queria. Normalmente um rei voltava e dividia aquilo com soldados, dividia aquilo com... Era a recompensa da minha batalha. O que acontece se eu fosse enfrentar o Alex
e chamasse o pastor Mateus e o pastor José, na hora de dividir os despojos, o que eu tinha que fazer? Era justo eu ficar com os despojos só para mim? Então, baseado na lei legal e da justiça, quando eu venço um gigante com o José e o Mateus, eles têm direito aos despojos. Então, eu volto a dizer, toda vez que Deus coloca um Golias na tua vida e você terceiriza, você vai ter que terceirizar também os despojos. E é por isso que tem gente que nunca rompe. Porque quando um gigante grita, ele terceiriza. Por Saul terceirizar Golias, ele perdeu a coroa dele. Toda vez que um desafio de fé gritar nas colinas da tua casa, não terceirize, pois pode ser uma proposta de uma jornada de fé incrível. Vá e vença os teus gigantes. Porque o menino Davi se tornou rei, porque um dia ele parou de levar pão e decidiu derrubar gigante. Quando você deixa de ser um menino para se tornar um homem da fé? Quando você deixa de ser um tecnon para se tornar um ruiós da fé? O dia que você decide deixar de fazer coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu não sou mais menino, eu não faço coisas de menino. Davi era pastor, levava comida para os seus irmãos para o campo de batalha. Ele batalhava? Não, porque ele era menino. Mas naquele dia, diante daquela circunstância, Davi decidiu, não serei mais menino. Talvez tudo que você precise é tomar uma decisão de homem de fé, de mulher de fé, e parar de terceirizar aquilo que é para você assumir. Porque enquanto você terceirizar, a culpa será do teu pastor, a culpa será da tua igreja, a culpa será do teu vizinho, a culpa será sempre de alguém. O dia que você parar de culpar os outros e de se culpar, porque tem gente que se culpa, a culpa é o diabo que traz. Ninguém tem culpa de nada. Perguntaram para Jesus, quem pecou? O cego, o pai do cego, o vizinho do cego, o vô do cego? Jesus disse, ninguém pecou. Isso só está acontecendo para que a glória de Deus seja revelada. E eu abro um parênteses para dizer que a luta na tua vida só está acontecendo para que a glória de Deus seja revelada, para que você seja promovido, para que você entre nesse campo da batalha e seja promovido a um ruiós da fé, para que você deixe de ser um tecnon e se torne um ruiós, para que você comece a deixar as coisas de menino e comece a se tornar maduro, para que você deixe de ser alguém que usufrui da fé para ser alguém que gera fé, para que você deixe de ser alguém que olha para alguém e diz como ele tem fé e comece a ser alguém que seja digno de ser testemunhado à fé. Alguém vai olhar para você, como eu disse ontem, e vai olhar como se olha para a arca do testemunho. E testemunhará daquilo que aconteceu na sua vida. Bom, amanhã nós entramos aqui na fé de Abel e vamos falar sobre a fé dos demônios. E amanhã a casa cai. Se você não gosta de tomar umas bordoadas, não venha. Porque amanhã vai ter gente que vai sair da live coçando a cabeça, porque vai falar, rapaz, eu acho que eu tinha fé de demônio. Amanhã o bicho pega. Bom, o meu desejo é que nesse dia você medite no que foi falado hoje. Se você está se amadurecendo na fé, se você até aqui
Tem gente que está 40 anos na fé e ainda é um menino. Conseguiram notar isso no que eu ensinei hoje? Porque não tem a ver com o tempo de igreja. Tem gente que fala, eu tenho 50 anos de fé, pastor. Tem 50 anos de fé, irmão? É. Aí eu olho para a vida e falo, rapaz, tem não. Você tem 50 anos de igreja. Tem 50 anos de convertido. Você vai para o céu. Mas de fé... E eu conheço alguns que têm 2 anos, às vezes meses de igreja e anos de fé. Porque a fé para mim, quem tem fé, é aqueles que estão avançando numa jornada sobrenatural, que se lançam. Um dia me perguntaram como o senhor viveu em tão pouco tempo tantas coisas. Eu disse, pela jornada da fé. Toda vez que Deus me provoca, eu pulo. E pago para ver. E aí eu cresço em fé. E crescer em fé te faz crescer muito rápido. Que vocês cresçam em fé. Aceitem os desafios propostos. Amém. Vamos orar? Amém. E vamos orar pela Izinha. E vamos estender nossa oração por ela. Cristina, como que é o nome do menino que a Ariane pediu oração ontem? Você que é boa de lembrar nome. Peraí. Cauê. O que é o problema dele? Ele nasceu com um probleminha no pulmão, uma falha no pulmão. Tá. Vamos orar por ele já também. Pai, nós oramos por essas 2 crianças, pelo Cauê e pela Isa. E, Pai, nós estamos vendo no cenário nacional um ataque massivo sobre as crianças. Estão tentando, cada vez mais, Pai, matar uma geração no ventre. Mas nós sabemos, Pai, que todas as vezes, biblicamente, que o diabo tentou matar uma geração no ventre, é porque estava prestes a nascer um grande libertador. Tentaram fazer isso com Moisés, tentaram fazer isso na época de Jesus, e estão tentando fazer isso porque há um grande libertador, um grande avivalista prestes a nascer. E, Pai, como efeito disso, muitas crianças estão sofrendo, como a Izinha, como o Cauê, mas nós, como igreja, como corpo, injetamos vida sobre eles, porque também participarão como profetas, como pastores, como avivalistas, eles terão vida e vida em abundância. Pela fé, nós provocamos o milagre deles e liberamos com a justiça do teu reino, liberamos o teu reino de justiça sobre eles, para que o teu milagre seja completo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, um ótimo dia. Amanhã falaremos da fé de Abel. Não perca essa semana, que tá quente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amém.